Primeiramente, eu queria pedir desculpa para toda a empresa por eu não ter conseguido enviar a proposta no tempo certo. Eu sei que o ideal é que tenha a apresentação e depois as perguntas. Foi totalmente por falta de organização e nervosismo no último tempo para enviar a minha proposta, mas eu espero que, por meio das respostas às perguntas nessa sabatina, eu consiga esclarecer a todos vocês. E caso eu não consiga cumprir esse objetivo, peço que me procurem depois da sabatina para tirar todas as dúvidas possíveis sobre a diretoria, tudo bem? Então, obrigado. Dessa maneira, feitos todos os avisos, a gente começa agora a sabatina Diretoria de Projetos para este ano do Salim. A gente vai para 3 perguntas do Conselho Administrativo, seguidas de 3 perguntas da diretoria. Você vai ter 1 minuto e meio para a leitura. Não. Você vai ter 30 segundos para a leitura. Quanto tempo de resposta? 1 minuto e meio? 2 minutos. Beleza? Uhum. Primeira pergunta do Conselho. Beleza. Começando a pergunta, eu conversei sobre algo sempre o CJ, sobre essa questão do mindset de implementação, muito por causa muitos dos NPS pós-venda que eu analisei, reclamavam dos nossos projetos não serem tão implementáveis e também deles não terem tanta assessoria na implementação. Uma coisa que eu rodava antigamente, que parou de ser rodada atualmente, era uma planilha de 5W2H, que ia junto com as entregas para o cliente acompanhar a execução dos planos de ação que a gente falava, depois que a gente indicava o que deveria ser feito ao longo do projeto. Eu não sei porque essa planilha caiu em desuso, acho que foi muito por causa, muito uma atitude dos gerentes continuar com a continuidade dessa planilha. Eu também não vejo a diretoria, desde quando eu era consultor, fazendo essa cobrança em cascata para a gente utilizar. Então eu falo muito dessa planilha de 5W2H. Outra maneira que eu falaria, que não foi feita nesses últimos 5 anos, é em relação às consultas pequenas e médias consultorias de Belo Horizonte, que tem esse mindset para que essa ação tenha esse êxito diferente do que aconteceu no passado. Segunda pergunta do Conselho. Pode responder. Está relacionado ao ano de 2016, certo? Tá. Eu vou falar então porque a receita média primeiro, o número de projetos vendidos no segundo semestre é maior do que no primeiro semestre. O que está falando aqui é claro. Pelos dados que eu tinha estudado previamente, eu percebi que o número de projetos fechados no segundo semestre foi maior, sendo que o primeiro semestre tinha sido de 15 projetos com uma meta de 26 e atualmente a gente já vendeu 22 projetos, quando a meta era 27 no segundo semestre. E essa análise eu fiz na análise dos dados do café e da planilha de projetos. Então, eu não sei se existe uma consistência para esse dado da primeira pergunta que eu estudei. Então, eu passaria para a segunda pergunta, analisando os indicadores de faturamento, chegada de clientes, em relação a essa questão da chegada de clientes no mês de março foi devido ao alto número de clientes. Nem sempre vai ser direta a relação de chegada de clientes e o faturamento, porque nem sempre a chegada de clientes representa que todos esses clientes são clientes conformes. Muitas vezes, principalmente os clientes provenientes de indicação, principalmente quando a gente fala de sempre o CJ, FACE, e principalmente do SEBRAE, que indica muito cliente inconforme para a gente, principalmente não tem disponibilidade de fechar o preço do projeto. E principalmente no mês de março, eu lembro que foi muito relacionado a assessorias financeiras, pedindo para a gente fazer pequenos serviços de finanças e contabilidade que não era o nosso corpo. Terceira pergunta do Conselho.
Tá, esse é um assunto muito interessante porque muitas das pessoas que estão aqui no CJ, elas enfrentam um trade-off entre estar trabalhando e ganhando dinheiro e estar aqui dentro gerando algum valor para a empresa. Por isso é uma discussão muito delicada quando a gente fala se o curso é estratégico ou não, porque, por exemplo, eu sou um dos beneficiados pelo curso de inglês e eu acredito sim que inglês é uma qualidade muito importante para o mercado profissional e é muito importante eu estar na UCJ entregando meu trabalho e tendo esse reconhecimento, sendo que esse curso pode ser notado para mim. Agora, se afeta direto ou não o core business, aí eu discordo, não afeta, porque eu não acho que o que eu estou aprendendo no inglês eu aplico diretamente nos nossos projetos. Mas eu posso falar que afeta em relação à motivação. Eu me sinto reconhecido pela empresa por ela liberar um recurso de uma coisa que para mim é importante, em troca eu retorno com o meu trabalho, com muita dedicação, que eu sempre faço. Eu vejo muitos outros membros que recebem cursos que teoricamente não são diretamente ligados ao core business, que ficam também motivados e conseguem ter um bom trabalho na empresa. Então eu concordo com o modelo atual de abertura e acredito que se fosse um modelo muito fechado apenas para o nosso core, nem todos seriam beneficiados, pois nem todos procurariam esse tipo de curso. Primeira pergunta da diretoria. Beleza. Em relação à eficiência comercial, a gente teve aqui em janeiro, foi o mês mais crítico do ano, que a gente teve 0 projetos fechados, apesar de terem chegado 7 clientes e 5 a gente ter conseguido converter. Eu vou falar muito dos resultados do primeiro semestre, que em comparação aos resultados do segundo semestre, a gente pode ver um avanço nesses últimos meses. O que isso significa? Não dá para comparar apenas que a equipe de negociação do segundo semestre é melhor que a equipe de negociação do primeiro. E aí eu vou dar alguns exemplos do porquê que isso não acontece. Aqui, o impacto da eficiência comercial está muito relacionado que, analisando os NPS pós não venda, o que eu percebi no primeiro semestre como um todo foi a recorrência de NPS que citavam falta de profissionalismo, falta de segurança transmitida ao cliente e também um pouco de insegurança dos próprios negociadores. Claro que não eram em todas as negociações que tivemos 16 projetos fechados nesse período, mas acredito sim que isso possa ter impactado um pouco no resultado da nossa eficiência comercial. E aqui, fiz uma análise também que comparava a eficiência comercial com a conformidade. A gente pode perceber que nos meses de setembro e outubro, a conformidade dos clientes foi de 100%. Então a conformidade está chegando, o que eu acredito também que seja diretamente proporcional e ajuda a equipe de negociação a ter uma eficiência comercial melhor. E uma coisa também na análise desse indicador, que não dá para fazer tão mês a mês, é porque ele tem uma peculiaridade no seu cálculo, visto que número de PPs entregues sobre PPs fechados. Algumas PPs são entregues em um mês, mas só são fechadas no outro. Então talvez não dá para analisar que o mês de março foi ruim, porque pode ter sido uma PP entregue aqui, mas ela só foi fechada em abril. Mas os motivos que eu atrelo é muito a questão da equipe de negociação e a conformidade da chegada de clientes. Segunda pergunta da diretoria. As cores não estavam muito bem, esse aqui é 2014, esse aqui é 2015, certo? Esse é 2014, esse é 2015. De cima mesmo. Tá. Pode responder. Então, o que mais me salta ali é o tempo médio de negociação. Eu vi que foi uma diferença muito grande dos períodos anteriores. Eu estava comparando 2012, 2013 com o período atual. O tempo médio de negociação, teve algumas que chegavam a 30 dias. Então, quando a gente tem uma pessoa específica para negociação, que foi pela divisão do cargo, agora a gente tem um gerente de negócios, a gente consegue ter uma maior produtividade nesse processo. Falando ali do nosso atraso consolidado, deu para perceber que o atraso também diminuiu. Então foi muito bom, porque agora, antes o CM ficava numa rotina dividida entre a negociação e o gerenciamento do projeto. Então ele não conseguia ser tão presente nas equipes. Agora que você tem um gerente de projetos que não tem tantos projetos assim, em média 3 para cada, ele consegue focar no dia a dia da equipe, trabalhando junto com ela para que o atraso consolidado não seja tão grande. A gente tem ali o NPS, então, tanto o NPS quanto o atraso, eu alio a essa maior presença do gerente de projetos nas equipes.
podendo oferir uma qualidade maior e uma produtividade maior nos projetos também. E eu me posiciono a favor, então, da divisão do cargo de CM, por acreditar que focos importantes, tanto na negociação quanto no gerenciamento, me posiciono contra o foco em diretoria de negócios e diretoria de projetos, visto que a função da diretoria é acompanhamento, negociação e gestão interna. Acredito que se tivesse um só para negociação e um só para gestão interna, ambos ficariam um pouco ociosos. Então acredito que os dois, com um equilíbrio dinâmico entre essas três funções, funcionam melhor, principalmente porque são duas cabeças pensando sobre os mesmos problemas, geram um alinhamento melhor na célula, e nem sempre os dois diretores vão estar presentes aqui. Então, se o diretor de projetos faltar, e aí, o de negócio não vai saber o que está acontecendo. Então, do jeito que acontece hoje, a gente tem mais alinhamento, a gente tem uma melhor interface, e eu acredito sim que no melhor relacionamento com os gerentes e os projetos melhoram a qualidade, e a negociação também melhora a qualidade. Terceira pergunta da diretoria. Tá, primeiro eu vou responder os conceitos. O conceito de conformidade, não era muito acordado entre marketing e projetos, de modo que conformidade, depois que houve a discussão, ficou classificado basicamente assim. O cliente tem um problema de gestão, o cliente está numa localização geográfica que não impede a realização do escopo do projeto, e segundo, o projeto vai ser desenvolvedor não membro, não vai ser só uma aplicação de questionário sem análise, vai inferir análise, esse tipo de coisa. Então, primeiro, esse é o conceito de conformidade. O conceito de conversão é o número de clientes que vão para diagnóstico sobre o número de clientes que chegaram. Então, eles são convertidos para começar a negociar e trocar ideia com o CJ sobre fechar um projeto ou não. Então, vendo aqui a conformidade com a conversão, a gente olha para o gráfico e fica muito clara a correlação entre esses dois indicadores, visto que os gráficos quase acompanham os momentos de inflexão, de variação. Beleza, pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas sobre a empresa. Quem tem perguntas? Diego. Saliba, de acordo com o planejamento estratégico da rede, é proposto para EJs de classe D5, como no nosso caso, que cresça o número de faturamento 10%, que corresponderia ainda a menos que a taxa de inflação de 2015. Até outubro, o resultado consolidado, a gente estava a R$157 mil dessa meta. Você, como diretor de projetos, teria feito algo de diferente do que a gestão atual? Isso sim, que... Beleza, obrigado até pela pergunta, é uma coisa que eu pensei bastante durante o meu processo de estudo. Se a gente for comparar 2015 com 2016, realmente a gente teve um decrescimento em relação ao faturamento e à receita total. Isso se deve a dois fatores que eu acredito. Primeiro, se a gente for comparar o preço médio da hora de venda dos nossos projetos, em 2016 ele é menor. Então esse seria um dos fatores que explicaria tal análise. Você subiria o preço da hora então? Depende, porque depende da propensão a pagar dos nossos clientes. Então você como diretor teria feito o quê? Em relação ao preço da hora, eu acredito que na situação atual não subiria, senão a gente não fecharia os projetos que a gente fechou. Mas também tem outra variável, que é o tamanho do corpo técnico. A gente começou o ano com um corpo técnico grande. Então, mas o que você teria feito lá? Então, quando a gente teve em janeiro, a gente não fechou nenhum projeto.
Mas a gente, no início do ano, teve a decisão de entrar com um corpo técnico maior. Só que pelo janeiro, fevereiro e março, que foram meses de fechamento pior, essa expectativa e essa coragem da diretoria de assumir um corpo técnico maior não lidou com a expectativa de mercado. Então talvez, se eu fosse falar que eu voltaria atrás nessa escolha, de ter um corpo técnico grande ou não. Mas era muito pela expectativa de mercado. A gente teve mudança de cenário macroeconômico, a gente teve várias coisas que explicam que a gente teve um corpo técnico muito maior do que o do ano passado, só que o mercado não estava no mesmo sentido do ano passado. Beleza, se diferente, você teria feito alguma coisa? Diferente para a gente ter um resultado igual ao de 2000, eu explico essas duas variáveis e eu não sei o de ações. Acabou o tempo. Marcelo. Salido, um dos principais motivos de não fechamento de projetos é o preço relatado pelos clientes. Vou colocar de outra maneira, como o cliente enxerga o ônus do preço em relação ao valor gerado pelo projeto. Embora a qualidade dos projetos da OCJ tenha aumentado ao longo dos anos, essa mesma justificativa ainda é muito recorrente. Visto isso, responda: você compraria um projeto da OCJ, sim ou não? Cara, eu te falo hoje que, pela posição que eu estou como gerente, não vou falar que ficaria em cima do número, eu compraria. Mas eu faço aí umas ressalvas. Eu compraria só se eu tivesse a garantia que o projeto seria feito com qualidade e com produtividade o tempo todo. Certo. E eu teria a postura como se fossem os meus clientes do Projeto X. Eu acompanharia talvez semanalmente em reuniões dos projetos. Visto isso, você acredita que o cliente recebe de volta o que ele paga na maioria das vezes? Na Sim ou não também? Não, na maioria das vezes não. Beleza. E como diretor de projetos, quais as principais medidas que você vai tomar para maximizar o valor do projeto e garantir que ele gere o retorno devido aos nossos clientes? Sim, inclusive se tem na minha proposta, a gente tentou. A melhoria de qualidade do projeto é uma sina que nos acompanha desde sempre. Eu acho que tem que nos acompanhar. Só que uma coisa que eu vejo como muito... A gente tentou fazer benchmark com outras EJs, melhorar a qualidade por meio de curso, capacitação, que não teve muita lesão. Então, o que eu te falaria, o que eu faria diferente, seria essa aproximação com as séries, com a Smart, com essas consultorias, a ProLucro. Principal medida talvez seria essa, sim. Porque eu acho que não tem grande... depende de verba e não tem grande... Alguma coisa que você acha importante para mencionar agora? Eu usaria melhor a planilha criada pela presidência sobre os professores da FACE, porque eu acho que a gente diz sempre os CJs, porque eu acho que a gente não usa bem os recursos que a gente já tem, que são os próprios orientadores. Igual esse semestre mesmo eu descobri a professora Juliana, que é expert em branding, e ela poderia sim agregar muito mais. Então acho que o primeiro passo, mais fácil, é usar o que a gente já tem, que é a FACE, que são sempre os CJs com know-how. Lorena. Só um minutinho. Saliva. Peraí, agora. A gente tem visto atualmente que os gerentes de projetos estão sendo bastante estimulados e bastante cobrados a analisar durante, principalmente ao final dos projetos, outras necessidades que os clientes possam ter para a gente investir na retenção. E a gente tem visto muito, principalmente em reuniões de diretoria, um número bem considerável de clientes com possibilidade de retenção e que a gente não está conseguindo aproveitar num tempo hábil, que a gente consiga engajar esses clientes numa nova negociação e fechar de fato retenções no tanto que a gente poderia. Diante disso, eu queria que você se posicionasse, caso eleito, como você vai fazer para conseguir fechar essas retenções com eficiência. Tá, beleza. Primeiro, me posicionando quanto às retenções, do jeito como elas acontecem hoje, eu percebi que a gente bateu a meta de retenção do segundo semestre, mas é um conceito do qual eu não concordo muito. A gente bateu a meta sendo marketing com EVE. Então a gente vende o marketing, mas depois, possivelmente, o EVE, porque antigamente era um projeto que era vendido casado. Então acho que é bom essa prática, sim, mas parar por aí não é o necessário, não é só isso que a gente precisa. O que a gente precisa é de realmente, eu vejo isso nessa orientação, a gente recebe das diretoras de, olha, tenta ver se tem mais algum serviço que o cliente precisa e tal. Eu acho que o que é preciso é ser fomentado pelos gerentes e, sinceramente, eu não vejo isso acontecendo tanto nos consultores de, além da etapa por etapa, das microetapas do project, o gerente chegar e falar assim, cara, vamos lá, pense em algum problema que essa empresa tenha a mais. Porque o consultor às vezes pensa em muita coisa, só que ele é inibido a falar com o gerente. Acho que quando o gerente tem mais essa proximidade, dessa cobrança mesmo de valorizar, cara, pensa fora da caixa, nós estamos fazendo RH, vê se os processos delas são ruins, avisa para a diretoria, e aí sim, uma iniciativa muito boa seria a diretoria ir nas reuniões de entrega, caso que tivesse possibilidade de negociação, para negociar o projeto, que é uma coisa que inclusive já foi proposta pela diretoria atual. Tá, tem tempo? 20 segundos. Tá, depois eu pergunto se tiver rodar. Obrigada. Isadora. Sabe, parabéns pela apresentação.
Atualmente a gente está tendo alguns problemas com relação a atraso no final desse semestre. Inclusive a nossa porcentagem de atraso no mês de novembro é de 18%, que é muito maior do que o acima. Eu queria que você me falasse as causas disso e alguns planos de ação para corrigir isso. Tá, em relação ao atraso, não é só novembro, a gente não bateu a meta de atraso em nenhum mês desse ano, é uma coisa que eu vejo como um dos indicadores mais críticos. Então, assim, o atraso, principalmente que eu vejo, em relação, assim, eu vejo muito falhas em relação ao atraso, eu vejo duas principais. A questão do planejamento e também a postura do gerente de projetos. Então, a questão do planejamento, primeiro eu vou falar que em relação ao planejamento de tempo das etapas, nem sempre eu concordo do modo como ele é feito. Talvez ele é feito muito mais tomando como base planejamentos anteriores e muito menos por parte do GM, analisar de fato o mercado com todas as suas especificidades e pensar realmente os maiores riscos que aquele planejamento terá. Eu não vejo hoje que a gente tinha uma iniciativa que era a questão do planejamento de riscos, por algum momento ela se perdeu durante o semestre, eu não sei porquê, eu acho que isso afetou muito sim no tempo de planejamento dos nossos projetos, nem sempre é igual a execução. Por outro lado, eu vejo muito gerente de projetos, talvez, às vezes, deixando o projeto correr um pouco mais. Isso talvez por perfil de gerenciamento, de não ter tão pulso firme, mas eu também senti por parte da diretoria desse semestre uma cobrança maior dos gerentes por parte dos projetos que estavam atrasando. Então, ali essas duas coisas, a questão do planejamento e a cobrança de fato que o atraso é uma coisa quase inaceitável. E quando o atraso é contra o cliente, o que vocês Então, já é uma coisa que vem na nossa PP explicado, que o cliente deve passar os dados e tudo mais. A gente tenta alinhar em negociação esse tipo de coisa, mas realmente é muito complicado e talvez seria na própria negociação o GM... Já tempo acabou, Samil. Camil. Sabe, fazendo a análise de clima e VD desde janeiro desse ano, em relação ao GP e GM, a gente percebeu que a tendência de clima foi de 11% em média e 10% de VD, como você realizou em sua proposta. Visto isso, eu gostaria que você criticasse o cargo de GM, se você acredita que ele deve ser revisto e se sim, como. Eu gostaria que você ponderasse em sua resposta o principal fator que diminui o clima do gerente de negócios e o principal fator que, em média, também diminui a VD do gerente de negócios. Beleza, eu vou começar pelo final, tá? Eu conversei com os GNs porque a gente fez inclusive essa análise junto, mas eu não tive acesso aos fatores que geravam, então eu fui conversar um por um. E eu vi que às vezes não necessariamente os fatores estavam relacionados à efetividade da atividade fim dele, que é vender projeto. Talvez estavam relacionados ao que acontece antes disso, que é atraso em algumas entregas, às vezes a habilidade interpessoal de relacionamento com toda a empresa e com a própria diretoria. E outro ponto que é muito importante disso é que a VD do GM é respondida apenas por ele mesmo e pelas duas diretorias. Então a relação que ele tem com essas outras duas pessoas faz muita diferença. Por isso, inclusive, se tem uma relação mais próxima e muito mais de um PDI contínuo para que uma avaliação ruim não seja recorrente depois, que é o que a gente viu acontecendo nos últimos semestres. E em relação a tudo, o que você pretende fazer com o cargo quando o diretor semestre estiver? Então, eu acredito sim, muito conversando com os gerentes também, eu vi que eles têm ajuda em relação ao planejamento. Nenhum reclamou muito comigo em relação assim, vou no planejamento e a diretora não me acompanha tão bem. Então, essa interface em relação ao profissional ao cargo, eu não tenho muito o que criticar. O que eu tenho que criticar é o seguinte, a presença do diretor de projetos, que é quem responde a avaliação de desempenho dele, no feedback junto com a RH, o que não acontece hoje. Então, assim, eu dou a nota ruim para o GM. Se eu estiver lá para explicar o porquê dessa nota, fazer um PD junto com ele vai estar comigo na minha frente todo dia. Se ele estiver mandando mal, aí vai ser por culpa dele a recorrência de uma nova avaliação, entendeu? Então esse seria meu plano de ação. Maria Almeida. Parabéns pelo candidato. Sabe, eu gostaria que você fizesse uma análise do preço da hora vendida correlacionando com o poste dos clientes que é o CJ tem hoje. E se existe alguma relação entre preço e porte. E se caso for positiva essa relação, se você acha que a gente deveria mudar o foco no porte dos clientes, né, afetar mais desses clientes. E também, por último, como que acontece a interface de definição do preço da hora atualmente? Tá. O preço da hora é uma coisa que me incomodou muito, por isso eu busquei analisar bastante. E eu vi assim, que no ano de 2011 a hora ficava entre 10 e 12 reais. A partir desse ano ela sempre ficou em média mais de 12 reais. 12 a 17, 12 a 19, 12 a 14 e tal. Só em 2015 que ela foi ali a 14, mas hoje, pelo preço da nossa hora média, nos intervalos de mínimo e máximo, a gente fica ali entre 10 e 12 reais. Então a gente voltou para um patamar que talvez seria de 2011. Então por que eu estou falando isso? Eu acredito sim que esteja diretamente relacionado ao porte dos clientes que a gente atende hoje, que geralmente são pequenas empresas e os empreendedores querendo abrir negócios. Então, assim, o que eu faria para isso? Acredito sim que a gente possa continuar atendendo esses clientes, mas talvez focar mais
nos clientes de porte maior. Eu acho que a gente tem pouca presença ativa de mostrar nossa marca nas associações que a gente tem parceria, em rodadas de negócio, que já foi muito falado em diversos planos de candidatura de marketing, mas eu nunca vi de fato ser executado. Talvez o GM ou o DP, eu sei que a rotina é complicada, poderiam ir, mas isso tem que ser alinhado muito com a diretoria e com as pessoas do cargo atual, muito com a diretoria de marketing, para ver quais eventos são estratégicos, mas eu acho que já seria um primeiro passo para a gente atingir esses clientes. Quais variáveis a gente coloca em pauta para definir o preço da hora? Tá, até junho esse preço da hora, a gente viu que cada GM fazia de um jeito, assim, tinha umas variações, aí foi criada a planilha de precificação, acredito que em junho mesmo, se eu não estiver errado, e hoje as variáveis que a gente tem é praticamente, a gente pega o número de consultores, multiplica por 3,2 horas, adiciona as horas do gerente. Seu tempo acabou, sabe? Lucas, Maia. Garantir a melhoria contínua nos processos críticos e ter excelência em gestão. Avalie o desempenho da sala de projetos nessa objetivo estratégico e compare com o desempenho da gestão anterior. O que acredita que ainda pode ser melhorado na célula para maior alavancagem desses resultados? A gente tem um objetivo estratégico que chama garantir a melhoria contínua nos processos críticos e ter excelência em gestão. Eu queria que você avaliasse o desempenho da célula de projetos nesse sentido. Tá. Começando com as diretorias, eu busquei muito mais nas conversas, focar nos problemas entre as interfaces. Eu vi que ainda existem alguns, então se a gente está falando de melhoria contínua do processo, eu acredito que pelos problemas que eu vi, eu acredito que tem espaço para ser melhorado, então eu não classificaria a gestão atual como excelente, visto que eu descobri brechas, e inclusive foram acordadas com todas as diretorias. Agora a segunda parte é... E ter excelência em gestão. Ter excelência em gestão. Excelência em gestão é um conceito muito abstrato, eu acho que não tange apenas a diretoria de projetos, visto que a nossa diretoria inteira teria que trabalhar junto. Ainda mais porque, olhando para a cadeia de valor do CJ, a diretoria de projetos está praticamente presente em todas as interfaces, desde a chegada até o relacionamento com o cliente. Então, assim, para ter excelência em gestão, eu acho que a gente precisa mais trabalhar junto e trabalhar melhor as interfaces de forma de comunicação e de informação. Eu acho que isso, talvez os dados entre as interfaces, não acredito que são transmitidos muito bem. Tem tempo? Que plano de ação que você poderia colocar então para fazer essa alavancagem? Olha, sobre duas interfaces eu tenho eu quero um pouco tirar que isso dependa de pessoas e mais que dependa de processos, então eu acredito que processos estão diretamente relacionados a boas práticas também. Eu posso falar do marketing e do RH, que eu cito o maior relacionamento do GRC e o GP, também do GP com o GRH. Em relação ao DMFIM, parece que isso já melhorou muito. A única coisa agora que já foi acordada, inclusive, no último reunião de processo, foi a questão do cálculo no IC em relação a atraso de contabilidade. Eram esses dados. Mas eu acho que pode dar mesmo. Mariana Lasmar. As grandes discussões atuais dentro da célula de projetos está relacionada com o modelo do PSP. Eu e Isadora tentamos adaptar o processo para que ele se torne mais direcionado para o cargo específico que o candidato deseja. Argumente sobre esse fato e responda como que você vê a elaboração de um mesmo processo que seleciona dois cargos diferentes. Foi tema de imersão isso. É uma coisa assim, eu tenho que refletir muito melhor para te dar uma resposta do que talvez eu faria como diretor. Eu já acho que foi um grande avanço em relação ao último. Esse tem uma dinâmica de negociação que foi muito importante para a gente ver realmente as habilidades. Então, vou te falar assim, o que eu acho de um mesmo processo ser as duas pessoas. Eu acho que as características de um GP e do GM, muitas vezes, são muito parecidas. Os ambos têm que ter conhecimento técnico elevado, tem que ter uma boa gestão da rotina, tem que ter responsabilidade, tem que ter mostrado bons resultados frente à empresa. Então, eu acredito que esses não são pontos excludentes. Mas algumas soft skills, como por exemplo, relacionamento interpessoal, às vezes o GM não tem que ter tanto, o mesmo que o GP tem. Talvez o nosso processo seja um pouco falho nisso, principalmente porque eu acho que ele não avalia tão bem a liderança dos candidatos, acho que avalia muito mais a capacidade de execução e talvez agora com essa dinâmica ele avaliou a capacidade de planejamento. Mas eu ainda acho que falta um pouco ao lado do GP, do processo. Né? Você acha que deve ser separado? Eu não acho que o processo deve ser separado, mas eu acho que não acho que tem que ser separado. Você acha que deve ter peso diferente algumas coisas? Eu acho que tem que continuar tendo etapas que definem muito bem cada cargo. Inclusive, eu acho que não tem que ser porque a gente perderia candidatos, porque tem candidatos que têm abertura a receber os dois cargos. E ele teria que escolher um lado só, talvez não passaria, a gente perderia um ótimo gerente. Então, eu sou a favor. Saliba, o PNRed atual, ele coloca um foco muito grande no empresário junior, ele coloca o empresário junior como protagonista de um impacto no mercado, principalmente no segmento de mercado que aborda micro e pequenas empresas. Pensando nisso, pensando no perfil de clientes que chegam ao CJ, o
eu gostaria que você avaliasse duas grandes coisas. A primeira é a implantação de um CRM dentro da UFRJ e a segunda é o modelo de prospecção ativa ou o modelo de prospecção passiva. Falando logo sobre o modelo de prospecção ativa e passiva, eu acho que se a gente ficar só no passivo, a gente vai ficar muito sujeito à aleatoriedade do mercado e às variações dele. E talvez o nosso IC e nossa alocação de membros vai ficar muito comprometido. Então a gente, é uma iniciativa muito difícil e complexa, mas a diretoria tem que estar sempre se esforçando a pensar em iniciativas para isso. Sobre a ativa, que é que eu defendo mais, porque a passiva já acontece, quase como consequência do nosso trabalho e pelo marketing, também pela divulgação da nossa marca, acho que a gente tem que trabalhar melhor com o marketing, vendo clientes que já fizeram uma caminhada digital a ponto de serem prospectados por nós. Não igual tinha sido feito de a gente ligar para a padaria, atendente e não é ela que toma a decisão de fechar o projeto. Entendeu? Agora, sobre a outra parte, que é o foco em micro e pequenos empresários, aí eu acho que eu estaria indo contra se eu concordasse, porque o que eu respondi à Mariana é que talvez para a gente subir o preço da hora, a gente teria que focar em empresas de um porte um pouco maior que esse. Eu acho que sim, a gente tem que focar nessas pessoas, porque os nossos projetos, principalmente para esse público, são muito agregadores, porque talvez eles não tenham tanto conhecimento. Mas eu acho que a gente pode subir um pouquinho do pensamento do médio e focar também nas médias empresas, por que não? Luísa. Rodrigo, imagina a seguinte situação. O NPS pós-execução hoje do cliente foi 10, mas após a mensuração dos dados, eu consigo observar que os números pós 6 meses foram piores quando comparados aos anos e períodos de consultoria. Após ter tornado ciente desse número, o cliente não deixava o serviço da OCJ. Existem vários tipos de causas raízes para essa situação, mas estamos contraexpostos às seguintes: A. A conquistar do projeto executado pelo OCJ. B. A conquistar do cliente por não ter implementado o projeto da maneira que foi instruído. Explique como você se portaria com os retornos dos projetos nesses dois casos. Tá, em sua pergunta você passou pelos 3 grandes riscos da iniciativa de implementação. A dependência da implementação correta com os clientes, a falha dos nossos projetos e essa possibilidade de transformar um promotor em um detrator. Principalmente, eu acho que é uma iniciativa que tem, pro início dela, como a gente não tem know-how, ela não pode ser tão comunicada ao cliente em relação a metas. Eu acho que é esse o meu medo. Primeiro que a gente não sabe estipular o indicador bem, a gente não sabe se ele funciona. Então a gente não sabe oferir metas, visto que a gente não tem história. Talvez as metas não seriam tão condizentes, elas seriam arbitrárias. Então eu acho que, pensando que esse cenário é uma maturidade já do processo de implementação e deu alguma coisa errada no cliente, como diretor, o que faria? É muito difícil, os próprios consultores do projeto e até o gerente está aqui 6 meses, mas o diretor tem uma gestão de conhecimento maior e sabe do histórico da empresa. Acho que a saída para isso seria o diretor fazer uma visita presencial ao cliente, ver o que aconteceu e talvez buscar corrigir o problema, qual foi o problema encontrado no projeto para corrigir. Se o problema for de implementação, eu acho que a análise não é pós, mas é pré. Quando a gente termina o projeto, a gente pode ter algumas boas práticas no período de assessoria, como operação assistida na questão de remodelagem dos processos. Mas, tipo assim, se for um projeto que o CJ fez, a gente tem que voltar lá e fazer um projeto para ele? Eu acho que vale a pena, eu não sei se, às vezes o problema não está ali no projeto inteiro, mas vale a pena o diretor ir, conversar com o cliente, para ele junto com o cliente identificar onde foi o problema e talvez sim, seria uma saída a gente arcar com refazer alguma parte do projeto que não tenha ficado bem feito. Bastos. Brenda. Amigo, você fala em sua proposta, abre aspas. Os fatores que influenciam a conversão foram tanto a baixa chegada de clientes em alguns períodos com a baixa conformidade dos clientes que chegaram, o que demonstra o contexto de não concordância entre marketing e projeto acerca do conceito de cliente conforme. Projetos apenas avaliam se o cliente é conforme ou não depois do diagnóstico. Então, sem a conversão, não poderia saber se ele é conforme. No trimestre de marketing, bateu a chegada, ainda assim não foi batida a conversão. Dado isso, reavalie quais motivos prováveis para a baixa conversão. Olha, inclusive, me pegou de surpresa falando esse dado, porque com todas as pessoas que eu conversei, parece que às vezes tem um alinhamento sim entre marketing e projeto sobre a conformidade do cliente. Então, às vezes, quando ele é inconforme demais, igual alguns já chegaram na própria ligação, ele não foi para o diagnóstico, como por exemplo, aí me corrija se eu estiver errado, aquele que a gente mandou para a PJ do caminhão de dejetos. Parecia super inconforme com o que a gente faz, ele não foi para diagnóstico. Então aí eu saí discordado nisso da sua pergunta. Você podia fazer isso? Não, Fábio, isso é muito raro. O que a gente fala de verdade é que você só pode falar se é inconforme ou não depois do diagnóstico. O que acontece nesses casos extremos, então foi esse um software que queria fazer, realmente fala que não, mas a chegada teoricamente não interfere na conversão,
muito menos isso de... Aí qual que é a pergunta? Avalie os motivos pela baixa conversão de projeto, a baixa conversão do cliente ligar e a gente não conseguir levar ele para editor. Tá. Eu levantei algumas causas, eu não vou saber de falar o motivo em si, mas algumas causas que eu levantei eu confirmei que não eram. Como, por exemplo, o tempo de atendimento. Nosso tempo de atendimento está dentro da meta, de quando o cliente chega. Nosso tempo de... Agora, para a conversão para o diagnóstico, uma alternativa para isso foi um problema que tinha na CJ antes da pré-proposta, que era a questão de não gerar valor no cliente nessa relação não continuar aquecida, a ponto de ele não vir para o diagnóstico. E aí talvez a pré-proposta quer mitigar. Mas a gente não tem estudo suficiente sobre essa iniciativa para falar se deu certo ou não. Então o que eu falaria é que talvez essa relação não se manteve aquecida. Vários clientes a gente liga. Seu tempo acabou. Ronaldo. Saliva, para mim, pela proposta. Caso eleito, você vai participar da próxima reestruturação do PE. Dito isso, eu gostaria que você falasse qual que é a grande diferença do último PE para o atual no que concerne projetos. E saber se você traria como pauta, o que você traria como pauta para a modificação do PE. Beleza, obrigado pela pergunta. O que eu sei do PE antigo é que parece que ele era dividido em perspectivas, e aí tinha 6 principais perspectivas. Era média e fácil, sempre o CJ, a gente tinha gestão, projetos e cultura empreendedora. Aí parece que depois, para fazer o último PE, a gente fez na perspectiva do VSC, porque uma discussão que começou ali na 2014 e 2015/1, que foi quando foi finalizado de fato o PE, era que todas essas 6 perspectivas, apenas 2 eram realmente foco ao CJ, que era a melhoria em gestão e a melhoria dos nossos projetos. Só entender, o último era a perspectiva do VSC? O último que você fala, 2015 a 2017? Sim, o anterior não. O anterior era BSC também, tanto que o Guilherme, que foi o presidente, deu a continuidade, junto com o Rafael, na lógica do BSC. O problema que era antes é que era matricial e BSC, as coisas variavam, agora teve uma continuidade. Você perguntou a segunda parte em relação a projetos, onde projetos entram nessa história. Acho que quando a gente fala de melhoria de qualidade de gestão e melhoria de qualidade em projetos, a gente pode ver diretamente onde os projetos vai atuar nisso. Beleza, onde você atuaria? Onde ela O que atua? você mudaria? Tá, o primeiro passo seria o acompanhamento dos projetos atuais, porque primeiro a gente tem que pensar na realidade atual. Acredito que o acompanhamento mais próximo do diretor com o gerente vai impactar assim, na qualidade dos projetos que a gente faz agora. O segundo passo é, inclusive, como eu respondi para o Marcelo, a gente usar conhecimentos externos ao CJ que a gente ainda pode não ter e agregar aos nossos serviços. Por fim, aquela parceria com pequenas e médias consultorias que talvez ajudariam. O início do meu contato seria para ajudar, principalmente no serviço, mas eu acho que... Seu tempo acabou, Saliva. Gandra. Saliva. Durante o ano foi discutido acerca da formação de liderança da empresa e algumas medidas foram tomadas para solucionar esse problema. Uma até sendo guiada por Lucas Kumail. Por essa razão, gostaria que você avaliasse o impacto dessas iniciativas e, caso concorde com elas, avalie então qual foi o seu papel como gerente de projetos na formação de melhores consultores. Caso não, qual a sua medida, caso eleito, para a solução dessa questão? Tá, você quer falar da iniciativa de formação de liderança apenas da presidência? Não. Tá, teve 2. Teve a do RH, que foi também aquele questionário sobre liderança, só que o que a gente percebeu é que os feedbacks sobre aquele questionário eram muito rápidos, os insumos eram vazios, então ele não se continuou. Tanto que a iniciativa recebeu alguns e-mails para responder, que se respondia sobre o seu superior direto, só que não teve continuidade porque os insumos não eram bons. Em relação às iniciativas da presidência, daquele quase um coaching com a presidência, se você puder falar assim, que seria a formação de liderança dentro da empresa. Acredito eu que eu não sei falar sobre essa iniciativa, eu não conversei com a presidência sobre ela, mas eu posso falar da minha experiência. Eu me inscrevi no programa e eu não consegui sentar com a presidência para ter nenhuma conversa, nem sobre plano de carreira. Assim, o que ocorreram foram muitos encontros no corredor para falar, nossa conversa é amanhã, hein? Nossa conversa é semana que vem. Mas a rotina dos dois não bateu. E aí você pergunta o que eu faria para aumentar a liderança. Eu acho que os cargos estão mais diretamente, um cargo que está mais diretamente relacionado à liderança na empresa é o gerente de projetos. Porque eu acho que você está pegando ali tanto o trainee que acabou de entrar, tanto o consultor que está executando e ao mesmo um cargo maior. Então esse cara tem que ter uma visão muito voltada para pessoas. Mas não necessariamente ele tem que ser assim, não é um quadrado. Por isso eu acho que o RH pode atuar muito do lado dele. Porque no gerente que faltar visão para pessoas, vai entrar o RH e falar ali, não, consultor, eu estou te olhando, eu vou acompanhar seu plano de carreira. Talvez ele vai alinhar com o GP para dar PDIs melhores e ajudar no desenvolvimento do membro. E aí sim formar liderança para a empresa. Acho que as pessoas ficam muito perdidas, é plano de carreira. Então uma visão voltada para isso, não só pelas etapas do projeto, acredito que será a melhor saída. Você acredita que você... Seu tempo acabou. Você Saiu. Você acredita que o período de assessoria tem sido bem utilizado ultimamente nos projetos entregues?
e dispor sobre a importância dele no mindset de implementação que você está falando. Beleza. Eu não acho hoje que os períodos de assessoria são bem utilizados, principalmente porque, vendo alguns projetos, inclusive alguns do que eu já participei, eles poderiam, se tivesse esse mindset de implementação, ter sido melhor utilizado esse tempo de assessoria. Então, eu falo muito pela minha realidade de gerente. O último que eu fiz com o tempo de assessoria muito bom foi o Fácil LPI, do qual eu fui na casa do cliente para ensinar ele a mexer na planilha de EVL. Então, eu acho que essas práticas para melhorar esse tempo de assessoria podem ser feitas e têm surgido do gerente de projetos. É um direito do cliente que a gente não deixa tão explícito na entrega final, e por isso que eu acho que ele não é tão bem feito hoje. Acho que nas entregas finais são muito, olha, está aqui, qualquer dúvida me chama, e muito menos. Isso foi uma apresentação inicial, agora você tem seu tempo de assessoria, e eu vou te ensinar a mexer nas ferramentas, como também eu vou te ensinar a implementar isso na sua empresa. Você acredita que a visão de futuro pode aumentar a implementação dos projetos? Acho que com certeza, porque quando você tem uma visão de futuro do projeto, você consegue ver o que realmente o cliente quer e fazer entregas totalmente adaptadas para a resolução do problema dele e para atingir a principal necessidade dele. Então, acho que uma coisa está muito alinhada à outra. Quando a gente fala de visão de futuro, talvez o planejamento vai ser totalmente adaptado pela equipe para atingir o problema do cliente, por meio disso, uma implementação e, por fim, ao nosso principal output, que é a resolução do problema dele. Bruno. Sabe, parabéns pela proposta. Na sua apresentação, as perguntas da diretoria, você fala do conselho, você posicionou a favor da manutenção da nova política de cursos, focando na motivação que o curso vai dar para o membro da empresa. Mas como você acredita que a nova política pode contribuir para o ganho técnico de conhecimento na empresa e como você pode agir para isso? Tá. Dentro da sala de projetos, que seriam onde as pessoas teriam que ser as que mais correm atrás disso, porque elas estão ali liderando o projeto, elas estão sendo procuradas para ser as fontes de conhecimento, não teve adesão sobre cursos sobre os nossos serviços. Eu não sei dizer, eu não conversei com os consultores sobre isso, se teria adesão da empresa como um todo para cursos para melhorar os nossos serviços. Mas assim, o que eu posso te falar em relação a isso, a melhorar a nossa qualidade, por exemplo, os cursos de transição. Eu vejo uma falha muito grande nisso, porque, por exemplo, eu virei gerente de projetos, mas eu não fiz nenhum curso de gerenciamento de projetos, talvez teria me ajudado muito. Você acha que o diretor poderia atuar nisso, por exemplo, indicando um curso? Eu acho que a gente, em relação a curso, primeiro que é difícil de achar. É difícil de achar um bom, e às vezes quando a gente acha um bom, ele é reprovado. Então isso desmotiva muito, é uma cadeia de desmotivação. Então acho que se já tiver uma planilha de curso pronta, talvez pode ser uma iniciativa que vai ter mais adesão a esses cursos. Ricardo. Na sua proposta você fala sobre o potencial que o CJ tem para ganhar novos mercados. Aí minha pergunta vai no sentido de primeiramente, se você vê uma atuação conjunta com o próximo diretor de marketing nesse sentido, e se você vê essa atuação conjunta, como você vê essa atuação. E também, se sobrar tempo, eu queria que você falasse o principal motivo que hoje você vê para a empresa acreditar que você vai ser um bom diretor de projeto. Beleza, começando então a primeira, acredito que não só vai ser importante, como vai ser imprescindível para essa iniciativa dar certo, visto que é uma iniciativa relacionada à gestão. A gente sabe que a rotina do diretor tem negociação e acompanhamento é muito puxado, então sim, quanto mais ajuda, melhor, e a ajuda do marketing, muito melhor ainda, porque vai estar tanto alinhado ao qual público a gente tem que atingir para conseguir esses novos serviços, que muito do que eu citei na minha proposta foi a modelagem de projetos para startups. Alguma coisa em relação a isso, mais? Eu acredito sim que tanto o marketing, o GRC, inclusive o diretor, podem ajudar muito nessas análises para ser um posicionamento mais incentivo nesse mercado. Principalmente que vamos precisar de pessoas para consultar quem tem know-how para ajudar a gente a fazer isso. Tá? Sobre a segunda parte, por que eu acredito que eu seria um bom diretor de projetos? Eu estou na empresa há muito tempo, vou fazer 2 anos de casa, e mesmo assim eu demorei muito a me decidir sobre tentar diretoria ou não. Tanto que ocorreram os problemas que ocorreram hoje. Eu demorei 2 semanas antes. Mas eu só demorei porque eu sabia do tamanho do desafio que é ser um diretor de projetos. Então eu não tomei uma decisão precipitada, não tomei uma decisão por incentivos e vou na hora, mas depois me arrependo. Eu sei do que eu quero, eu acho que eu sou capaz, eu acho que eu tenho muito a aprender também. Não entro com uma postura de arrogância de jeito nenhum, mas eu acredito muito que pelo incentivo que eu tenho dos atuais pessoas que eu lidero hoje e também pela relação que eu criei com todos aqui, eu acredito que eu entraria na diretoria com uma mente uma mente aberta para atender as solicitações de todos, e eu acredito muito na minha capacidade, tanto de execução, tanto de relacionamento, para fazer uma diretoria dar certo. Isabela. Sobre o posto, você fala da grande chegada de startups no CJ, por isso propôs a criação de um portfólio de modelagem de negócios. Explica de que
forma você espera que seja realizada a estruturação rápida e efetiva desse portfólio, considerando ainda a alta taxa de startups que podem ser consideradas inconformes para a modelagem realizada pelo CJ? Tá. Sobre ser rápido e efetivo, é difícil falar o quanto isso vai ser rápido, visto que, para mim, o nosso normal até agora, nosso marketing com EVE, sendo gerente de um marketing com EVE para um projeto de startup, ele não é aplicável, tá? Então teria que ser modelagem de negócio. Mas a Mariana Lasmar foi uma pessoa que já adiantou muito esse nosso processo, que foi com a visita PS Júnior. Ela já trouxe um know-how de praticamente todas as etapas de um portfólio de modelagem de negócio. Quais as etapas que eu penso agora? A gente realmente ir na professora, na Flávia, que existe aqui na FMG, a gente ir no São Pedro Vale, a gente ir conversar com membros do CID, que pessoas da FEGEM são relacionadas a membros do CID, a gente conseguiria esses contatos, a gente conversar com pessoas de BH, o segundo não pode de startup, no sentido, tem muitas vagas para startup, a gente tem muitos ex-membros da UCJ trabalhando em startups, então esses seriam os passos. Mas como você pensa em realizar isso, visto que a maioria das ideias de startups não são atingidas pelo normal que o CJ pode oferecer? Por isso que eu estou falando, é um serviço totalmente novo, eu não acredito que seria um processo muito rápido, a não ser que tivesse adesão de mais pessoas. Acho que o diretor de projetos fazer isso sozinho não daria certo, eu demoraria talvez um semestre para conseguir conversar com todo mundo e ter confiança em vender uma coisa que vai gerar valor. Porque eu não quero fazer um protótipo e começar a testar rapidinho, eu quero ter uma coisa mais fechada. Então, seu tempo acabou, sabe? Depois a gente conversa. Pessoal, a gente ainda tem 5 minutos e 29 segundos. Quem tem pergunta? Ângela, fui eu. Foi eu? Beleza, todos anotados, eu acho. Talvânia. Parabéns pela apresentação. A diretoria atual tem uma postura mais voltada para as negociações. Em sua proposta, você abordou o plano de ação com alguns pontos da rotina da diretoria, mas na próxima negociação você apenas analisou e indicou algumas correções pontuais. Eu queria saber se acha pertinente uma reorientação desse enfoque e se acha possível implementar todos os planos de ação que você propôs e manter o acompanhamento de negociações. Sim, eu acho pertinente sim, porque alguma reclamação por parte de alguns membros é que talvez a qualidade dos planejamentos não seja tão boas. Então, como diretor, se eu estou falando que eu foquei muito no acompanhamento, eu acho que não teria legitimidade minha cobrança sobre o gerente se eu não acompanhasse o processo de planejamento também. Então, eu acredito sim que, por mais que eu não tenha citado na proposta, eu teria sim que ser, primeiro, presente na sua rotina, ajudando ali nos seus planejamentos, o que eu acredito que a diretoria atual faça sim, mas ajudando ali nos planejamentos, dando dicas, para depois que você vê minha presença, você realmente faça o seu trabalho, porque a tarefa de planejar é toda sua com o auxílio do diretor. Entendeu? Então acho que é isso, é a presença na rotina do GM, não só na negociação e discussão depois, mas tão integral ali para tirar dúvidas para o planejamento. Vinícius. Saliba, recentemente eu vi um caso de atraso muito grande no projeto que eu estava executando, por o atraso causado pelo cliente. Por isso que eu tenho duas perguntas. Primeiro, você acredita que o cliente deve arcar com o prejuízo de atraso do auxílio para a CJ e que como você avalia como diretor de projetos para que no planejamento da negociação deixaria claro que algumas etapas dependem do cliente enviar os dados para a gente. Tá. Eu acredito que inicialmente a gente tem que ser flexível quanto ao número de dados dos clientes e aí insistir. Mas se chegar a um ponto que esteja atrapalhando a alocação desses consultores em outro projeto, a gente chega e fala, ó, acabou, nós vamos te entregar isso aqui mesmo. Só que qual que é a dificuldade disso? Isso poderia gerar um cliente detrator, e a gente sabe o quanto impacta um cliente detrator para a gente, sabe? Então, assim, talvez essa postura não seria mais correta de falar, olha, acabou seu tempo, se você quiser, compra outro projeto com a gente. O que eu acho que não funcionaria, porque eu acho que o cliente que já pagou não pagaria outro projeto por falha dele de envio de dados. Eu acho que qualquer causa corretiva quanto a isso é complicado. O que eu faria talvez seria uma atuação do diretor, ligar para o cliente e falar, mas isso já acontece e não funciona também.
Então, acho que plano de ação para apagar esse incêndio não funciona. Acho que teria que ser causas não para remediar, mas para prevenir. E é muito aquilo que eu falei, de deixar muito explícito na negociação essa condição. De qualquer atraso no envio de dados, a equipe irá adiantar a etapa do projeto ou irá dar aquela etapa como concluída, visto um atraso grande bastante para inviabilizar a continuidade da execução do projeto. Eu não sei se é feito atualmente. Para eu te responder melhor depois, eu vou alinhar com a equipe de negociação para ver se isso é deixado muito claro depois que o cliente já quis fechar, para depois eu te dar um posicionamento melhor sobre isso. Basta. Sabe, a gente sabe que o GRC tem uma interface muito grande com a célula de projetos. Gostaria que você citasse quais são as principais falhas dessa interface e como você trabalha para melhorar. Tá, a interface que eu vejo mais valor, cara, é no insumo que o GRC traz para a equipe sobre a percepção do cliente acerca do projeto. Mas assim, eu vejo os dois com rotinas bastante atarefadas. O que eu percebo hoje de falha nessa interface é que a postura, eu não criticaria nem o GP nem o GRC, eu criticaria os dois. Eu acho que a postura de procura tem que ser dos dois. Duas coisas. Eu acho bem feito o modo como é passado hoje, a informação sobre o cliente, mas eu acho muito mal feito o follow-up sobre a execução do projeto. E, tipo assim, você coleta NPS, mas sem saber, talvez, a etapa do projeto que eu estou. Com alguns gerentes você consegue ter esse alinhamento maior por causa de proximidade, por causa de relação e tudo mais. Mas eu acho que isso ainda não é um processo. Conversando inclusive com o Ítalo, que estava tentando o carro, ele falou que o plano de ação para isso talvez poderia ser o GRC mesmo procurar os gerentes e lançar no Kanban coisas sobre a execução do projeto naquele mês antes dele ligar. Talvez isso possa ser uma coisa interessante, mas tem que ser alinhado com a rotina do GRC. Mas o meu principal crítica é essa, o follow-up do que está acontecendo para quando você ligar, você fazer perguntas melhores. Arthur. Salim, você respondeu sobre o aumento da qualidade dos projetos e citou uma orientação de professores e 5CJs como uma solução. Então, eu gostaria que você avaliasse a diferença entre esses projetos orientados e não orientados e citasse para a gente exemplos de orientações bem-sucedidas que contribuíram de maneira notória nos projetos. Olha, eu não sei te dizer a diferença do NPS dos projetos orientados e não orientados. Essa análise eu não trouxe. Talvez eu possa fazer depois de responder. Mas eu posso falar que, como gerente, eu era um gerente que procurava muito orientação. Tanto que todos os meus projetos tiveram orientação, seja de parceiros, associações, seja de professores ou seja de sempre CJs. Eu posso te falar que em alguns casos não foram tão agregadores. Então a gente também tem que desmistificar que toda orientação vai ser agregadora. Mas em outros casos foram bastante sim. Então, por exemplo, o Zé, por exemplo, de contabilidade, direto ele dá dicas muito importantes para a nossa execução dos projetos, principalmente uma área que não é de know-how de todo mundo, que é essa questão do aspecto financeiro dos projetos. Outra que foi importante foi da professora Juliana no Projeto X. Querendo ou não, ela teve uma atuação ríspida frente aos clientes, mas ela fez ponderações que geraram reflexões acerca do modelo de negócio deles. Inclusive, deixaram a equipe mais crítica sobre a ideia. Então, foram ações pontuais, mas eu acho que agregam sim valor do projeto. Agora, resultado de NPS, quanto isso impactou, eu não saberia te dizer. Lorena. Salim, só continuando aquela pergunta que eu estava te fazendo, eu queria saber duas coisas. Primeiro, durante, às vezes, a baixa propensão a pagar dos nossos clientes, você acha que seria fácil fechar uma retenção, né, dentro daquilo que a gente já estava elaborando na primeira pergunta? E como você acha que a construção da visão de futuro contribuiria para a gente reter o cliente? Primeiro, eu não acho fácil ter retenção, visto que, olhando nossa história, raros são os projetos que têm retenção e, olhando esse ano, a maioria é marketing PVE, o que não é uma retenção com grande esforço. Agora, falando da visão de futuro, eu acho assim, é muito mais fácil se reter quando você mostra que você gerou valor no projeto. Então, talvez nossos projetos imediatamente no cliente não mostrem o valor que ele pode gerar. Talvez mostrem o potencial de valor que ele vai, mas não são implementáveis a curto prazo, sabe? Então, assim, acho que o cliente ficaria receoso. Acho que a mente dele é, deixa eu ver se isso vai dar certo e talvez eu volte no futuro. Igual já ocorreram de clientes antigos voltarem, tem vários projetos que são versão 2 de um primeiro. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente, com a visão de futuro, sabendo o que o cliente realmente quer, entregar para ele no final, e lá na reunião de entrega fazer a pergunta. Cara, você queria reduzir o custo, aumentar o lucro e ter um caminho de controle financeiro? É isso que você tem. A gente deu a ferramenta aqui, eu te ensino a mexer nela semana que vem. Agora a gente também percebeu o problema de processo na sua empresa. Isso aqui já está feito. Agora vamos para a parte de processo, se você quiser conversar. Eu acho que talvez essa visão de ir direto no problema, entregar a ferramenta, ajudar na implementação, talvez vai gerar um relacionamento próximo que possa sim melhorar a perspectiva de retenção. Legal. Isso. 9 segundos.
Deixa eu ver uma pergunta de sim ou não. Alguém? Perdi uma, duas, três, finalizar. Pessoal, a gente finaliza agora a sabatina Rodrigo Saliba. Parabéns. Aviso a todos, a gente vai ter as eleições.